Bom, acho que todo mundo que está aqui, quase todo mundo que está aqui conhece já a minha conversa antiga, né? Esse é o 6º livro, eu acho. É por aí. Aí aquelas coisas minhas, né? Filosofia, misturado com física, com bruxaria, tem tudo isso aí, mas é outra pegada. A influência aí do Salles, tem uma coisa que eu gosto muito do Gonçalo Tavares, é um escritor português contemporâneo, talvez o maior escritor português contemporâneo, né? Viu? Ele fala que a cada vez que ele senta para escrever um livro, ele escreve um livro com um gênero completamente diferente, né? Hoje eu acho que melhorou muito, mas eu não sei se a galera que está aqui comigo há mais tempo lembra uma coisa que eu ouvia muito em palestra assim: adorei, mas eu não entendi nada. Esse é o mantra, esse era o meu slogan, sei lá, 5, 6 anos atrás, assim: adorei, mas eu não entendi nada. Tá bom, é um bom começo, né? E aí o Salles não tem isso. O Salles se a gente for pegar, assim, por exemplo, os outros livros de não ficção, o Dru é bem experimental, né? Os personagens não têm nome, cada personagem tem um tipo de fonte diferente, tem ali transcrições de WhatsApp, eu converso enquanto autor com os personagens, através da nota de rodapé, então é um livro bem experimental. O Cânticos Andrógenos, que é um livro de poemas de uma personagem também, desse mesmo universo, né? O Cânticos Andrógenos também tem umas experimentações à la Mallarmé, à la poesia concreta, né? As palavras, as letras vão se espalhando, vão formando figuras. Pulsares não tem nada disso. Pulsares é uma ficção científica que não esconde as influências enormes dela de filmes de blockbuster, tipo Guerra nas Estrelas e X-Men, e também não esconde as influências das histórias em quadrinhos, porque o Eric bem apontou no pós-fácil dele, né? Então, isso não foi um projeto, isso emergiu naturalmente para contar essa história do jeito que ela tinha que ser contada. A forma de expressão que me pareceu mais adequada foi essa forma. Então, por exemplo, tem um papo que, por exemplo, assim, que literatura séria não tem tanto advérbio, não tem tanto travessão, não tem tanto diálogo, não tem tanto exclamação, não tem tanto adjetivo. Eu estava preocupado com qualidade literária o tempo todo, mas tem personagens como a Mixa, que é uma travesti cantora de tecnobrega. Como é que não vai ter? Tem caixa alta, tem travessão, tem palavrão, tem tudo que uma literatura austera muitas vezes não tem, porque a história e os personagens pedem uma coisa assim mais vívida, né? Então, o Pulsares, diferente de tudo que eu já escrevi até então, ele tem essa pegada menos hermética, mais pop, né? O Pulsares, como vocês sabem, a gente já falou do Cânticos Andrógenos aqui no primeiro semestre, né? O Pulsares está inscrito no Druanverso, que é um universo mais amplo, né? Tudo pode ser lido independentemente, né? Mas essas histórias, elas formam um mesmo universo. Eu tenho já pronto a prequel do Pulsares e eu estou preparando o Incriação, que é a história lá para trás. Aí sim, aí a gente tem uma linguagem mais austera, tem um tom de horror cósmico mais sério, a coisa fica mais barra pesada. O Pulsares, ele é solar, ele é bem solar, assim. Então os temas estão lá, a transcendentalidade está lá, tem personagem que é físico, tem personagem que é antropólogo, tem personagem que é
meio bruxo. Então, a coisa transdisciplinar acontece lá, mas ela acontece de uma forma, uma expressão assim, mais pop. E eu estou super feliz com o resultado, e o feedback que vocês já estão me dando me alegra mais ainda em relação à proposta inicial. Assim. Em termos gerais, assim, a história, a gente está no Druan Verso, mas sobretudo em Pulsares, onde que é o tema principal, são a questão das pulsações cósmicas que estão alterando as leis da física. Isso tem uma inspiração numa hipótese da física, dos large numbers, né, ou dos grandes números do Paul Dirac, uma hipótese, só que a ideia de que as leis da física podem mudar, isso na hipótese dele, não confirmada, acontece em bilhões de anos. Aí no universo do Pulsares acontece de forma cada vez mais rápida, né? Isso também, claro, vai ter uma relação com a natura contra a natura do Nietzsche, o conceito de Deville, por aí vai, que são obsessões antigas minhas, né? Essas pulsações cósmicas estão mudando as leis do tempo e espaço e estão fazendo com que as pessoas despertem certas habilidades, como telepatia, telecinese e tal, e também tem certos lugares que começam a ter volta no tempo em alguns lugares e por aí vai, e isso vai se intensificando ao longo da história. O meu editor da Mondo, o Jefferson Barbosa, teve uma ideia que eu achei lindíssima, que é expressar essa coisa, porque as pulsações, as leis da física mudam de modo a que matéria e antimatéria se equivalerem, né? Isso também é uma coisa da física. O nosso universo existe porque tem mais matéria que antimatéria. Porque matéria e antimatéria, quando juntas, sobra só fóton. Então, se a gente tivesse um universo em que matéria e antimatéria tivessem o mesmo número, seria um universo de pura luz. Então, esse universo, a mudança das leis da física, está fazendo com que matéria e antimatéria atinjam um número igual. Então, o universo vai virando cada vez mais pura luz. E isso se expressa na forma como o livro foi editado, né? Você começa com páginas mais escuras e aí as páginas vão ficando mais claras, né? Isso foi a ideia que o Jefferson teve me ouvindo falar na Flip do ano passado. O livro, graficamente, ele está muito bonito, né? Isso é um mérito do Jefferson e da editora Mondo, que sempre opta por trabalhar bem a questão do formato físico do livro. Eu estou muito feliz e o livro, de fato, ele expressa muito bem, ele é imanente com a história. Assim, em linhas gerais, a gente tem 3 protagonistas, né, que é o Aion, que é o narrador, que é uma espécie de bruxo ali, o Akira, que é uma adolescente, que é a mais poderosa de todas, e a gente vai ver o amadurecimento dela ao longo do livro, né, ela vai terminar o livro mais ou menos com uns 15 anos, e a Mixa, a Mixa, ela passa por, que a gente chama lá no Heráclito de petilandromia, né? Ela passa por todo um processo. Ela começa se prostituindo, drogada e tal, e ela vai virar uma cantora de tecnobrega de sucesso, e ela vai virar uma espécie, vamos dizer assim, de guia espiritual da humanidade nos momentos de pulsação final, né? De últimas pulsações, assim. Tem aí, claro, um jogo do universo virar luz, também tem um jogo com a ideia de iluminação espiritual, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa iluminação física, pragmática, tem uma ideia também de iluminação espiritual, tem uma polissemia nesse sentido, né? No livro também. E tem os vilões mais próximos de vilões, que é complicado dizer essa coisa de vilão, porque talvez o maior vilão da história seja o próprio universo. Mas tem uma coisa mais parecida com o vilão, que seriam os Darkstone, que seria a família mais rica e poderosa do mundo, que meio que tem acesso a tudo e tal. A gente, desavisadamente, pode achar que esse nome Darkstone é um nome óbvio qualquer para vilão, mas não. Os Darkstone têm uma influência, o nome Darkstone é uma referência direta a BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. Então, os Darkstone aqui expressam muito a minha pesquisa de guerra híbrida e de geopolítica.
claro que com os tons de ficção científica que o livro traz. Mas essa ideia, por exemplo, dessa influência no mundo inteiro e essa capacidade de controle, ela não me parece tão fantasiosa assim. A gente vê a própria questão do Snowden. O Snowden revelou para nós que não existe segurança e privacidade na internet, né? E que quem está por trás dos grandes grupos de poder tem acesso a qualquer uma dessas informações. Então, esses, aspas, vilões, ou contraponto, ou nêmesis, eles têm muita influência desses meus estudos de guerra híbrida, de geopolítica, e esse nome não é à toa. Aliás, vale dizer, Itaú também significa pedra negra. A gente vai explorar um pouco dessas ideias mais para frente no Espirales, né? Bom, enfim, em linhas gerais é isso. Eu vou passar a palavra para o Eric. O Eric é um grande amigo, um grande parceiro, inclusive para pensar questões ligadas ao imaginário e essa literatura mais estranha. O Salles não é tão estranho assim, mas o universo do Drummondverso vai se constituir com uma coisa cada vez mais estranha, sobretudo nesse em criação que eu estou trabalhando nele agora, né? Então, a primeira pessoa que eu pensei para escrever o prefácio, né, virou pós-fácil por questões da editora, que ela me pediu para fazer um esclarecimento dessas coisas mais complicadas da física. Então o Eric escreveu um pós-fácil, uma alegria estar aqui com ele. Passa a palavra então, Eric Felipe. Então, boa noite, obrigado, Nelson, pelo convite. Eu acho que foi uma experiência interessante conhecer o Nelson, mas eu fico brincando que a gente é como se fosse almas gêmeas, porque a gente tem interesses assim muito parecidos, né? Interesses assim por coisas estranhas, esquisitas. A gente gosta desse universo assim que escapa ao normal, que tem a ver com a ideia do maravilhoso também, eu acho. Então, tudo que o Nelson faz, que eu conheço, aliás, eu conheci o Nelson pelo Facebook, né? Foi uma coisa interessante, porque a gente não se conhecia pessoalmente e eu via sempre ele aparecendo no Facebook com anúncios dos saberes, as palestras sobre Deleuze, bruxaria. E eu achava, nossa, os temas são interessantes, né? Que legal que alguém aqui no nosso contexto está falando sobre esses assuntos, que escapam um pouco daquela normalidade, ortodoxia, né? Que são características, por exemplo, da vida acadêmica tradicional. Então, eu convidei Nelson para fazer parte do laboratório que eu coordeno na UERJ, convidei Nelson para falar na universidade. Fizemos exercícios em Vortex, fizemos exercícios, fizemos palestras tradicionais, tudo que vocês possam imaginar. E depois o Nelson então me convidou para escrever o pós-fácio, o prefácio que virou pós-fácio. E eu tenho só 2, 3 coisas para falar sobre o trabalho que eu acho interessante. Uma delas é essa ideia, né, que o Nelson trabalha do universo estar numa espécie de um processo de mutação, que as leis da física aparecem como imutáveis. Ele me lembra um trabalho de um filósofo contemporâneo, que chama Quentin Meillassoux, francês, que faz uma filosofia que parece meio borgiana, né? Borges, o escritor argentino, que dizia que a filosofia interessante parece literatura fantástica. Acho que o Quentin Meillassoux faz isso, porque ele tem essa tese de que no centro do universo existe aquilo que ele chama do hipercaos, ou seja, não existe, é uma contingência absoluta. Para ele, as leis da física elas podem muito bem mudar daqui a 100, 200, 300 mil anos, sei lá, né? E ele tem toda uma argumentação para tentar provar isso. É um filósofo que está muito em voga, né? Hoje, foi discípulo do Alain Badiou, um filósofo francês também muito interessante. E o livro que eu acho mais rico do Quentin Meillassoux se chama A Inexistência Divina. É um livro não publicado, que é a tese de doutorado dele, que parece um relato de ficção, parece literatura fantástica. Então eu começo a ler os textos do Nelson, não só o Pulsares, mas também o que ele escreveu com um ensaio, e tem esse cruzamento interessante em que o pensamento filosófico ele se casa com a maravilha, com o extraordinário, não vou falar sobrenatural, que é uma palavra muito banal, né? Acho sobrenatural muito banal.
mas com esse universo da transcendência, daquilo que diz respeito a realidades com as quais no cotidiano a gente normalmente não tem contato, mas que muitas vezes a literatura trabalha. Aliás, literatura séria, né? A melhor literatura séria é aquela que não é séria. Porque é assim que os grandes escritores da literatura trabalharam, rompendo os paradigmas tradicionais da literatura. Joyce, né? Borges, esses grandes nomes da literatura que muitas vezes, inclusive, apelavam para a ironia e para a paródia. Tem um elemento interessante, eu acho, no Pulsares, que você falou do pop, o pop, a linguagem pop, que tem a ver com essa cultura midiática na qual a gente está mergulhado hoje. E que eu acho que tem também aí uma dimensão de ironia, né, com esse ambiente cultural. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque se você souber ler bem a cultura pop, você entende muito do que está acontecendo na cultura contemporânea, como um espírito do tempo, né? Os alemães gostam dessa palavra Zeitgeist, o espírito do tempo, que a gente detecta exatamente nesses produtos midiáticos. E acho que o pensamento do Nelson é atravessado por isso, né? A gente fala o tempo todo de séries de televisão, né? dessas produções midiáticas, que na verdade muitas vezes estão discutindo questões filosóficas, né? Importantes. Então isso é um elemento, assim, esse cruzamento com o pensamento filosófico e a cultura pop, né? Mostrando que esses universos não têm que estar separados, como normalmente a academia faz, né? Colocar de um lado a dimensão, na minha área, né, a comunicação, que chamava cultura de massa, e do outro lado, né, a alta cultura. Esse universo agora, eles se entrelaçam, não tem mais essas separações rigorosas que a gente via antes. E uma coisa que também me lembra muito quando eu penso no trabalho, e o Pulsares é um exemplo disso, é uma tendência que eu vejo na literatura latino-americana contemporânea. Existe uma vertente muito forte hoje, que é o chamado novo estranho, o novo weird, né, latino-americano. Tem um projeto de um uruguaio muito interessante, o Ramiro Sanches, chama Projeto Stalo, porque todos os livros dele, ao longo de vários anos, ele é um grande escritor, ele tem publicado muito e tal, e todos os livros dele formam uma espécie de um diagrama em que os personagens se repetem. Eles atravessam, você pode ler independentemente, né, cada um dos contos, os romances, mas você tem esses personagens que ficam, principalmente o protagonista, o Stahl. É um projeto extremamente interessante, porque é uma espécie de intertextualidade, né? Em que a obra ela cria um universo em si mesmo. Além de dialogar com outros universos, que o Nelson dialoga com a filosofia, dialoga com o ocultismo, dialoga com a física, com a matemática, mas dialoga também interiormente, criando um universo que tem uma coerência interna. Como experiência estética, isso é muito interessante. E não deixa de lembrar também várias experiências que a gente tem hoje na cultura midiática, né? A complexidade que muitas séries de televisão têm, a complexidade que a gente encontra no cinema contemporâneo, né? E que os filmes, às vezes, mais hollywoodianos, isso é curioso, né? Apresentam um nível de complexidade que, às vezes, é assustador. Como foi o caso da trilogia dos irmãos Wachowski, né? Matrix, que não são filmes exatamente muito fáceis, palatáveis, e foram filmes de grande sucesso de público, filmes típicos, né? Daquilo que a gente chama de cinema hollywoodiano, de ficção científica, tecnológica, que marcou uma época, porque exatamente sabia pensar as questões que estavam presentes naquele momento histórico. Cibercultura, internet, tecnologias digitais, Baudrillard, né? Eram citações intertextuais, né? Citava o livro do Baudrillard, Simulacros e Simulações. Eu lembro até hoje que participei de uma conferência que o Baudrillard estava lá, e aí eu cheguei numa reunião, num jantar, e o Baudrillard estava comentando do filme Matrix. Foi interessante porque, claro, para o Baudrillard aquilo não tinha nada a ver com o pensamento dele. O livro estava citado, Simulacros e Simulações, que é um livro sobre cultura digital, mas a verdade é que o Baudrillard não sabia nem mandar um e-mail, né? Isso era muito comum no pensamento francês crítico da comunicação, como foi o caso de Baudrillard e outros, né? Lucien Spezi. Mas a gente lendo o Nelson, acho que a gente tem essa experiência de absorver um certo espírito do tempo, que é um espírito do tempo onde todas essas realidades estranhas, elas se encontram, né?
o mundo da física, o mundo midiático, o mundo da cultura pop, o mundo da filosofia, o mundo do transcendência, tá? Desses universos estranhos, que eu acho, na verdade, e aí eu vou concluindo a minha leitura, tá? da obra do Nelson. Eu acho que são esses universos que, na verdade, fazem falta à experiência do homem contemporâneo, da nossa cultura contemporânea. Depois de vários séculos de um predomínio, de um cientificismo radical, existe um certo sufocamento da imaginação. A gente tem muita imaginação na cultura midiática, tem muitos produtos interessantes hoje. Talvez a televisão hoje seja mais interessante que o cinema, nesse aspecto, né? Criativo. Mas existe uma crise, um desejo de pensar mundos, de imaginar mundos novos, né? Eu acho que isso é uma experiência barroca. Não sei se o Nelson chegou a pensar sobre isso. Mas tem, e vários autores já apontaram, né, analogias entre a estética dos meios de comunicação contemporâneos e o barroco. Porque o barroco foi aquele momento histórico em que havia um sentido de maravilha. Havia, né, um desejo de experimentar o maravilhoso, o estranho, o radical, que está muito bem representado naquele fenômeno que eram os gabinetes de curiosidades barrocos, onde se pegavam objetos estranhos e você colocava no mesmo lugar. Não tinha uma ordem científica, classificatória, mas tinha o efeito da maravilha, né? Que despertava a curiosidade das pessoas. São os antecedentes dos museus modernos, que foram racionalizados, né? E passaram a ser aquilo que a gente conhece como museus. Então, eu acho que o Nelson tem muito a ver com essa ideia do gabinete das curiosidades. Você está colocando ali em várias prateleiras aquelas coisas estranhas, que parece que não tem sentido, mas que no final das contas, como um quebra-cabeça, elas vão se juntando e formam algo que produz essa sensação do maravilhoso. E até não é coincidência, eu acho que duas grandes historiadoras da ciência, Lorraine Daston, né, e a Catherine Parkes, escreveram um livro muito bonito chamado Wonder, onde elas mostram exatamente isso, que até o século XVII, mais ou menos, a ciência era movida por esse sentimento, né, do espanto, do maravilhoso, que é o nascimento da filosofia, né? Aristóteles diz que a filosofia nasce com espanto, talma sempre. E a gente precisa retomar esse sentido de espanto. Acho que Hollywood trabalha isso às vezes, e por isso a gente não pode desprezar esses produtos, né, da cultura midiática, massiva, como seja, e por isso a gente precisa procurar cada vez mais o espanto, porque o nosso mundo ficou muito pequeno, né? A ciência tornou ele muito banal. E agora é preciso remagicizar esse mundo. Que é o que muita gente tem feito, por exemplo, lidando com as culturas originárias, né? Todo um louvor que a gente vê hoje, né, em relação às culturas originárias, que é o desejo de trazer magia de volta ao nosso universo racional, científico, pós-iluminista, seja lá como a gente queira chamar. Então, queria congratular o Nelson por esse impulso, que eu acho que é algo que a gente precisa desesperadamente nos dias de hoje, e convocar vocês a todos a lerem o livro, que além de tudo é um livro não no sentido ruim, né? No sentido bom, entertaining, né? É um bom entretenimento, é um livro fácil de ler, um livro interessante e que também vai trazer questões para a gente pensar aquelas grandes questões que não tem resposta, né? O sentido da vida. Também tem nos filmes religiosos isso, né? Então, tem sempre o personagem do filme está procurando o sentido da vida. O cara que quer ser escritor, que quer ser jornalista, aí está sempre atrás de entender qual é o sentido da vida. Não tem resposta, mas tem boas perguntas e acho que o Nelson coloca boas perguntas para a gente. Obrigado, Eric. Inclusive, a ideia era um pouco essa, né? Eu finalmente poder escrever um livro que a minha irmã possa falar assim, não, eu li e entendi, agora eu gostei. Você falando, eu me lembrei de uma experiência recente que eu tive muito interessante, que eu até publiquei, que é o seguinte, eu peguei tudo que eu escrevi, inclusive as coisas inéditas, e coloquei no chat GPT para ele analisar. Falei, tive que fazer o pago, né? E coloquei o GPT Thinking, que é aquele que demora para pensar, para analisar. Chat GPT 5 Thinking. Coloquei tudo lá que eu já fiz na minha vida. Eu falei assim, faz uma síntese crítica.
Aí ele inventou, eu achei interessante que ele inventou um conceito. É claro que a gente tem que ter cuidado com isso. É claro que já o ChatGPT erra. É claro que é uma máquina. É claro que ele não tem consciência ainda, né? Mas a resposta eu achei bem interessante. Ele falou assim: o seu trabalho é uma ética da metalepse. E eu nunca tinha ouvido falar desse termo metalepse. Metalepse é um termo mais usado em crítica literária, que fala dessas obras que transbordam o livro, né? Quando, por exemplo, o personagem conversa com o leitor, quando o autor conversa com o personagem, ou quando tem essa coisa, por exemplo, de ter derivação em videogame, etc. Aqui no Pulsares, por exemplo, se vocês quiserem essa coisa mais elaborada, esse pensamento mais sofisticado e tal, tem o QR Code aqui que tem o blog da Egrégora Urvin, que é uma egrégora, um blog feito pelos personagens que eles vão pensar essa condição do universo novo. Aí existe o blog, está aqui para vocês olharem. Tem o Instagram da Egrégora Urvin também. E tem a playlist das músicas. Tem muita música citada até porque tem uma cantora que faz cover de música dos anos 80, que também são coisas que eu amo. Então tem cover de Pet Shop Boys, de Human League, de A-ha, de um monte de coisa. Enfim. E tem outras músicas de outros estilos também. E como tem essa coisa da transitoriedade, né? De vários saberes, etc., e tem essa coisa do universo que se articula por vários formatos diferentes, ele chamou isso de ética da metalepse, eu adorei. Aí falei assim: escreve um texto e assina, para eu não ser acusado de plágio. Aí está lá o texto disponível aí no meu site, ética da metalepse, que eu achei muito interessante. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, antes da gente passar para os autores? Eu quero falar, perguntar não. Diga. Eu não consegui formular a pergunta. Diga lá, Cláudio. Cláudio é meu colega da Mondo, ele também é autor da Mondo, é poeta. Eu lamento não ter conhecido o Nelson antes. A gente conversou, eu vi a sua palestra, eu quero falar o seguinte: eu me interesso muito por esse negócio de beleza e bruxaria, por essa junção, por um motivo muito prático. Né? Eu acho que eu tenho que pensar a superação do Ocidente. A gente fica rodando e nunca o supera. Essa ideia absurda que a gente aprendeu nos livros de história e na faculdade de filosofia, de que a filosofia, confundida com o pensamento, nasceu na Grécia. Primeiro, como se os gregos fossem ocidentais. Em segundo lugar, como se o pensamento pudesse ter uma origem em algum lugar, né? E aí ele falou nos povos originários, a gente tem visto muito isso, essa ideia de que o desenvolvimento surgiu com a agricultura. A gente vê o trabalho do Pedro de Castro, o cara indígena, de vários povos indígenas, ele tinha um modo de lidar, inclusive transformar geneticamente os animais e as plantas com as quais ele lidava. Só que aquilo não era agricultura, e nem a agricultura talvez tenha sido tão revolucionária quanto a Harari e quanto a história própria, né, defende. Então, você fazer essa mistura, no sentido de romper com a filosofia, ter uma origem, porque o racionalismo que foi encontrado aqui na ciência, talvez esteja lá desde as origens, desde que ou pelo menos desde que o iluminismo dominou a narrativa sobre essas origens. Então eu me interesso muito pelo teu trabalho, e é fascinante para mim, porque ele abre essas possibilidades da gente pensar sem essas fronteiras entre literatura e pensamento científico, pensamento filosófico. E eu queria fazer essa declaração porque eu não consegui comprar teu livro lá, eu vim buscá-lo aqui exatamente por esse tempo. Quer dizer, e aí tem um motivo muito prático. O produto mais nocivo que o Ocidente produziu foi um negócio chamado capitalismo. E a gente pode ficar rodando e nunca conseguir superar se não tiver esses parâmetros que são ainda do iluminismo. Mesmo Marx, foi dar a viagem. Aquela história de a religião é o ópio do povo, eu, por motivos outros, né, escrevi e li algumas coisas de biografia do Marx. O Marx, amigos, era um jovem alemão, frequentador chique das casas de ópio. A ideia de que o ópio
de que a religião é o ópio do povo, não é uma ideia condenando o ópio. É uma ideia dizendo, os caras não têm grana para consumir essa viagem sofisticada, eles vão para a religião. É isso que estava aí. E aí, eu falei demais, mas eu queria falar, lamento, né? E aí, essa ideia que me fascina no teu empreendimento cultural, quer dizer, essa ruptura mesmo, essa mistura mesmo de Deleuze com bruxaria, né? Sem que nenhum dos dois esteja certo. Isso é claro, claro. Tem uma outra coisa também, isso tudo aí faz muito sentido, mas tem uma outra coisa também que é importante para mim, é o seguinte, apesar do Brasil ser um país muito místico, é um país que a literatura é meio viciada no realismo, né? O Alcemir Diniz estava comentando isso na live dele, né? Que isso tem um pouco a ver com a má vontade da crítica ali no começo do século XX e depois, né? Porque não tem esses caras, Kafka, Borges, tem grandes escritores que tratam do insólito, né? No entanto, aqui no Brasil tem essa coisa da novela também, que é toda realista, né? Pouquíssimas exceções. Murilo Rubião teve pequenos marginais, né? Pois que agora está virando filme, né? Já tem 2 filmes baseados na obra do Murilo Rubião. Então, assim, a literatura, o imaginário ficcional brasileiro é muito voltado para o realismo e eu acho que furar essa hegemonia é um ato político, porque a literatura de fantasia, de ficção científica, de weird, ele nos convoca a pensar outros mundos, assim como os povos originários, assim como a bruxaria, né? Então eu acho que inclusive um ato político você produzir literatura para além do realismo. Nada contra quem faz, mas a gente precisa problematizar essa hegemonia, né? Obrigado. Greg? Sí. Hola Nelson, un comentario. Sí, creo que precisamos imaginación no solo para una nueva literatura, pero para crear un mundo nuevo que va a acontecer con o sin nuestra participación, ¿no? Mayor con nuestra participación. Mas quiero también decir que tuve una experiencia semejante al tuyo. Un día estoy olhando YouTube y encuentro un YouTube de 10 minutos falando de mi obra matemática y implicancias filosóficas. Y dije, caramba, finalmente encontré a alguien que me comprende, ¿no? Resulta que era una inteligencia artificial. Así que yo creo que vamos a tener que tomar en serio a estas inteligencias artificiales, porque son intelectos. Agora, a ética da Metalab é um conceito novo, que ele inventou. Pode ser uma coisa, brincadeira ali de algoritmo com algoritmo, mas ele inventou uma coisa nova que me afetou e me fez pensar a minha própria obra, como aconteceu com você. Então, nós temos que lidar com isso aí. E para mim, tudo bem, tá? Tá valendo, tá valendo. Eu não acho que a inteligência artificial vai destruir a gente, não. Ela vai só... O problema é quem programa. Não é a inteligência artificial ali gerando consciência, quero mais que ela gere e que ela crie um mundo melhor. A despeito. Que sejam múltiplos os programas. Claro, transhumano. É isso aí. Mais alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não. Acho que a gente falou tudo que tinha que falar de importante, o mais importante agora é ler o livro. Então, muito obrigado. Vamos passar então para o Valeu, gente. Obrigado.